vou falar aqui do PT e do PSB, Vera, mas parece que tem muitas já especulações em torno de quem será o vice de Lula, a candidatura da Manuela. Você tem alguma informação? O que já está pipocando aí sobre essa questão? Vai lá, Vera. O Andreas acaba de nos mandar uma reportagem da Reuters, da agência Reuters, publicada pelo UOL, da Lisandra Paraguaçu, conheço a repórter, muito experiente, dizendo que a Manuela vai ser candidata a vice na chapa do Lula e que o Haddad já está acertado para assumir a candidatura tão logo ela seja impugnada. Ela atribui a informação a uma fonte que ela não declara, não diz qual é, mas já diz que o Haddad já foi nessa sexta para Curitiba com a Gleice Hoffmann, secretário de Finanças do PT, para conversar com o Lula sobre o acordo. A parte da Manuela vai ter de ser definida logo antes do registro da candidatura. Se for isso mesmo, se estiver de fato acertado, ela deve ser registrada como vice do Lula para depois se trocar o candidato na eventualidade, na quase certeza da impugnação da candidatura do Lula. Ela é gaúcha, portanto deve ter fontes ali no PCdoB gaúcho, a Lisandra, que fez a matéria. Deve ser isso mesmo, não é nada surpreendente, é algo que já vinha sendo dito por nós aqui ao longo do tempo, né? Que a Manuela estava de stand-by, tinha tido a sua candidatura confirmada, mas estava de stand-by. Ainda muitos ecos do acordo do PT com o PSB, Patrick. Agora a Marília Reis disse que caso o seu recurso não seja acatado, ela vai acolher sim a decisão da Nacional, mas ficou um subproduto bem amargo aí disso. Vários petistas fazendo críticas, Vladimir Palmeira, um petista histórico, fazendo críticas ao acordo, o Tarso Genro fazendo críticas, dizendo que o PT está optando por matar uma das suas mais promissoras novas lideranças políticas no Nordeste, e também, no outro lado, no PSB, reação do Márcio Lacerda, da qual a gente falou aqui ontem, reações em outros estados, tudo que é imposto de cima para baixo gera esse tipo de desgaste, né? Eu acho que o PT passa para a esquerda essa ideia de hegemonismo, que é aquela com a qual ele imagina o seu papel na esquerda, e o Lula, que vinha ali de uma coisa de se vitimizar, de obter a solidariedade geral dos políticos, da sociedade, mostra um caráter aí egoísta, de só pensar em si, de se colocar à frente da própria conjuntura política, à frente da própria esquerda, capaz de sacrificar aí outros candidatos do mesmo campo político em nome do seu próprio projeto. Eu acho que isso, se não... É como a história do Bolsonaro. Se não atinge os convertidos fiéis, aqueles fanáticos, naquele grupo que ainda era simpático de alguma maneira ao petismo ou à esquerda, pode causar um ruído muito desagradável. Então vamos ver como que agora eles se organizam para levar a campanha adiante a partir do momento que ficar evidente que o Lula não vai poder ser candidato. E aí, Andreasa, nada de surpresa nessa informação, mas de fato você que estava muito atento, né? E a gente, claro, como disse a Vera, a gente já vem tratando desse assunto aqui, mas Manuela sendo a vice aí do PT, primeiro do Lula e depois, claro, deve ser do Haddad, já que ele não vai ser o candidato. O que representa, o que muda e a tua leitura dessa questão? Vai lá. Patrick Santos, a ser verdade isso, e é muito provável que seja, faz todo sentido, o que acontecerá é simples. Em torno de um presidiário, de um cidadão preso, que não poderá ser candidato, aconteceu a união possível da esquerda, já com o Ciro Gomes fora do jogo. Vejam que loucura, mas tem método. O PT o tempo todo trabalha, antes de tudo, pela manutenção da hegemonia, da condição de líder da esquerda brasileira e da América Latina. Com esse movimento simples do Lula, conseguiu. Tirou o Ciro, através do PSB, a cartada do PSB, o PSB declara neutralidade, tem essas questões locais, mas nós sabemos como funciona o PT, o Vladimir Palmeira está reclamando, foi vítima disso em 98 aqui no Rio.
Foi eleito pelo diretório regional do PT no Rio, e uma canetada do Zé Dirceu e evidentemente do Lula fez com que ele perdesse a candidatura em nome de um apoio ao garotinho com a Benedita da Silva de vice. O PT é assim, leninista. Acabou. Então, o Lula, senhor desse jogo, a âncora do tabuleiro eleitoral, sustenta a hegemonia da esquerda para si, claramente, e agora deixa todo mundo esperando a cartada declarada aí. Manuela, PCdoB de vice, ainda dá mais um tempinho de TV para ele. O Fernando Haddad no banco de reservas, estica ao máximo do registro eleitoral a sua condição de candidato. Lá na frente, quando formalmente impossibilitado de ser, bota o Haddad e vai martelar a tecla de que o sujeito lulopostismo é Lula. E é Lula, é Lula, é Lula. E vamos para a discussão plebiscitária também, que estará componente presente, como falo aqui sempre, se o Lula é ou não perseguido, se o Lula é ou não vítima. A gente vai discutir, e precisa discutir, está muito atento, conforme eu acredito, o Lula tem essa força toda para transferir votos para o Haddad, para o seu poste, para o seu Luloposte. Não importa, esse que é o ponto. Nós vamos ficar até lá especulando, esperando esse momento com o tabuleiro engessado. Nós somos reféns da estratégia de um presidiário. O que você acha, Marcelo Madureira, com essa notícia aí, que é possível eu assim, acho sendo que verdade? O Brasil é maior. Por favor, o Brasil é maior do que isso. O Brasil é maior do que isso, Patrick. O Brasil não pode e jamais ficará refém de um presidiário, seja ele o Lula, seja o Marcola ou Fernandinho Beiramar, que são todos, né, bandidos do mesmo jaez. O que a gente vê é um movimento curioso, né, que os dois candidatos, digamos assim, que estão à frente das pesquisas, e muito por força de terem os seus votos cristalizados, por reunir em torno de si, digamos assim, apoiadores bastante fundamentalistas, os últimos movimentos políticos deles estão levando eles ao isolamento. Vera apontou muito bem. Esse movimento, que não é nem leninista, é stalinista, né? De manobrar a esquerda, manobrar os partidos de esquerda em função dos seus próprios interesses, mostra o que o Lula sempre foi e jamais deixará de ser. O Brizola, o finado Brizola, já dizia que o Lula era o cara que pisava e pisa no pescoço da própria mãe, porque o Lula só tem um projeto político, que é o projeto político dele. O Lula não é de direita, o Lula não é de esquerda, o Lula é do poder. Onde é que o poder está, ele estará, né? O Lula, ele é zero estadista. Ele é zero estadista. Ele tem uma visão mesquinha da vida e da história, né? Ele usou o cadáver da mulher dele, né, como palanque. Ele teve essa... Ele entrega os filhos à própria sorte, ele entregou o Zé Dirceu à própria sorte, né? Ele não tem escrúpulo nenhum, entendeu? E ele vai manobrar. Eu acho o que as pessoas têm que levar em consideração, que o eleitorado percebe isso, percebe esse tipo de manobra, e o que ele vai se isolar cada vez mais só vai ter realmente o apoio daqueles lulistas aqueles lulistas de raiz, né? Ele vai estar se isolando, assim como o Bolsonaro também está se isolando, porque o eleitorado tem percepção disso, né? Ele vai para o ostracismo da história. Por isso mesmo eu acredito, Andreasa, que o Brasil jamais será refém de um presidiário, por mais vil que ele seja. Fala, Vera. Eu acho que o Andreasa, o Madureira está com uma visão parecida com a minha, com base em quem? Acompanha a Lava Jato, acompanhou os governos Lula e Dilma, sabe da história, sabe o que nos trouxe até aqui, sabe o desastre que foi o PT na economia, o desastre que foi na condução das estatais, que foram pilhadas, sugadas e roubadas. Mas tem alguns fatores que explicam essa resiliência do Lula e que podem dar alguma sobrevida ao candidato lulista. Eu não consigo
ter a certeza que o Andreasa tem, por exemplo, dessa polarização esquerda e direita, como foi nos últimos anos, e que o Lula vai conseguir transferir tudo isso que ele tem para alguém como o Fernando Haddad, por exemplo. Ainda mais sem estrutura, sem capilaridade de estados que eles tiveram, sem o Bolsa Família para dar e vender, etc. Então, acho que não vai ser uma coisa tão simples. Mas a gente tem algumas contas para fazer aqui. O PT governa a Bahia, o Ceará e o Piauí, no Nordeste. Ele agora ganha aliados fortes, fazendo campanhas para o candidato petista em Pernambuco e no Maranhão e também em Alagoas, que é o filho do Renan Calheiros. Então, só aí já são 6, 7, 8 estados, 9 estados nordestinos em que eles têm máquina. Não tem a máquina mais do governo federal, mas tem alguma máquina. O PT, antes de cair em desgraça, antes do impeachment da Dilma, teve 45% dos votos válidos no Nordeste no primeiro turno, para Dilma em 2014. Isso equivale, mais ou menos, esse número, esse contingente, a um pouco menos de 10% dos votos nacionais. Então, ele sairia aí de algo em torno de 9% se repetisse o desempenho no Nordeste. Precisaria colher alguns votos nas outras regiões para chegar a algo como 15, 18 e brigar por uma vaga no segundo turno. Acho que não é nada garantido. Eu também não tenho certeza que necessariamente vai ter que ter um de cada campo, um da esquerda e um da direita. Se não pode, por exemplo, numa situação em que o Bolsonaro mantém a sua força, mas o Alckmin venha com uma força de máquina, dar um segundo turno Alckmin-Bolsonaro. Alguns setores do mercado, por exemplo, trabalham com esse segundo turno. Então, essas são as forças que cada um terá para jogar. E a Marina? Muita gente pergunta por que a gente fala pouco da Marina aqui, mesmo ela estando tão bem nas pesquisas ainda. É porque ela tem pouca estrutura e pouca margem de manobra para se opor aos atributos desses outros candidatos que são estruturalmente mais fortes, Patrick.